por fim, eu quero terminar hoje falando sobre a vitória sobre a perseguição. A única maneira de você realmente vencer alguma situação que você esteja vivendo na sua vida, tá, que envolva a perseguição, alguém querendo fazer o mal contra você, como que eu vou lidar com esse negócio? A vontade nossa, claro, é revidar. Quando a gente ora em imprecação, sabe o que é oração imprecatória? É aquelas orações assim: Senhor, eu amaldiçoo esse fulano, que caia um raio, que o carro dele capote, que ele morra. Essa é a tendência natural da gente, somos humanos. Se camarada dá uma tapa na minha face, eu vou oferecer a outra mão minha bem dada, né? Isso é a natureza humana, que às vezes fala mais alto que a gente. Somos humanos. Então, vamos ver o que a Bíblia diz, e o que a gente vai buscar junto, na verdade, sobre esse contexto, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias, ou quem quiser deixar aberto, porque eu vou ler um pouquinho o que está acontecendo aqui em Mateus 5, ou quiser ler só o que eu vou citar aqui no texto. Interessante a gente entender, tá? Mateus capítulo 5, verso de número 43 e 44. Ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Eu já estou introduzindo porque foi dito nos outros textos isso. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tem uma tradução que está aqui: vos maltratam e vos perseguem. Orai pelos vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os inimigos e orai. Que Deus nos ajude. Vamos orar pedindo a bênção de Deus, porque só de estudar esse negócio aqui já é difícil. E eu sei que cada um de nós temos, ou já tivemos, ou se não temos, vamos um dia experimentar essa luta. Vamos orar. Ó Pai querido, nós rogamos a tua misericórdia, porque somos, ó Deus, humanos, frágeis, fracos, carentes da tua graça, Senhor. E como é difícil, ó Deus, muitas vezes colocar em prática algumas coisas que a tua palavra exige de nós, ó Pai. E confessamos a nossa limitação e muitas vezes não conseguimos, ó Pai. Mas rogamos a tua graça que, ao estudarmos a tua palavra de uma maneira muito aberta, muito transparente, ó Deus, sem hipocrisia, se deparando com aquilo que muitas vezes está tão distante de nós, ó Pai, que naturalmente nós não fazemos, Senhor. Mas nós acreditamos no poder da tua graça, do teu Espírito, que fala a nós através da tua palavra, e que nos ensina coisas sublimes, superiores, que estão além, ó Pai, de nós mesmos, além da nossa capacidade humana. A tua graça realmente nos molde esta noite, ó Deus. Nos faça, ó Deus, olhar de uma maneira diferente para esse tema, e possamos sair daqui transformados, impactados. E quem sabe, ó Deus, possamos ter essa graça de praticar isso, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós estamos em Mateus capítulo 5. Capítulo 4, você teve Jesus sendo tentado no deserto. Inicia o seu ministério. Daí, ó, se você pegar no capítulo 4, Mateus capítulo de número 4, você vai ver a Bíblia falando sobre Jesus sendo levado para o diabo, tentado pelo deserto. Verso 12, ele inicia o seu ministério. Caná da Galileia, aquela história toda, né? Jesus dá início lá ao seu ministério e vai embora. Depois ele começa a pregar. Mateus está simplificando aqui a história, né? Ele começa a pregar. O verso 25 do capítulo 4 termina: o seguiam grandes multidões da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão. Jesus ia de cidade em cidade pregando. Capítulo 5 inicia com o famoso Sermão do Monte. Jesus, então, capítulo 5, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. O texto diz: tendo-se assentado,
aproximaram-se então os seus discípulos e ele passou a ensinar. Nós temos o famoso Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, que dele é o reino dos céus, os que choram, os mansos, os que têm fome. Então você tem aqui o contexto, ele está no Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, meus queridos, ele é o sermão mais famoso de Jesus. O Evangelho de Mateus vai mostrar momentos em que Jesus sobe no monte, traz o sermão, depois ele desce do monte, toca nas pessoas, cura, sobe no monte. Esse é o ministério da igreja. É o ministério de ensino, é o ministério que declara, professa a palavra de Deus, mas é um ministério que vai até as pessoas, que toca nas pessoas, que ajuda as pessoas. Essas duas coisas andam juntas, não é uma em detrimento da outra, mas as duas. Nesse sermão ele vai falar do sal e luz da terra, verso 13 em diante. A lei se cumpre em Cristo, ele diz que ele veio para cumprir a lei, ele não veio para revogar, né? E aí, num determinado momento, ele começa a falar: ouvistes o que foi dito, tá? E nesse ouvistes o que foi dito, ele traz aqui uma precisão, né, muito interessante. Alguns dizem o seguinte: então Jesus está aqui corrigindo, porque o Antigo Testamento estava tudo errado, agora Jesus... Não é isso. Vamos devagar. Na verdade, quando você vê passagens, por exemplo, quando fala sobre vingança, né? Ele fala assim, ele está citando o não matarás. O que tem de errado no matarás? Não, nada de errado, ele não está corrigindo o que está escrito no Antigo Testamento. Jesus está aqui colocando o quê? Uma interpretação mais clara, mais profunda, e corrigindo alguns acréscimos que foram colocados. Então, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E Jesus está corrigindo acréscimos. Esse texto que nós estamos lendo aqui, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, isso é um acréscimo. Você não vai achar em nenhum lugar no Antigo Testamento a Bíblia falando para odiar o inimigo. Pelo contrário, mesmo no Antigo Testamento, a síntese dos 10 mandamentos, ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz isso. Só que Jesus, ele está corrigindo acréscimos e dando uma profundidade maior. Por exemplo, quando ele fala do não matarás, ele vai mostrar, peraí gente, matar não é só ir lá e tirar a vida do outro. Se no meu coração eu odiar, eu já estou quebrando esse mandamento. Então ele vai trazer uma visão mais profunda. E no fim, isso aqui tudo mostra o seguinte, que nenhum de nós é capaz de cumprir essa lei. Porque tinha alguns na época de Jesus que eles adulteravam a lei de Deus e achavam que com isso eu queria cumprir. Jesus então ele limpa a lei e fala, gente, peraí, o significado disso é assim, assim, assim. Tira os acréscimos e mostra para a pessoa o seguinte, é impossível. É por isso que eu preciso da graça de Deus. A lei de Deus tem esse propósito. Existia uma figura no passado chamada aio. O aio, ele era um tipo de um tutor, tá? dos filhos. Então ele educava, ele conduzia os filhos. Então a Bíblia diz que a lei de Deus é um tipo de um aio. O que é isso? Ele conduz a gente. Quando nós nos deparamos com a lei de Deus, nós falamos assim, gente, estou perdido. Eu não vou conseguir obedecer toda a lei de Deus. E agora? Agora é o seguinte, você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça de Jesus. Jesus cumpriu a lei por você, morreu por você, entrega a sua vida a Cristo, que Ele já pagou os seus pecados, já cumpriu. Então a lei tem esse propósito. Mas a lei também tem um propósito de me aproximar mais e mais da vontade de Deus. É aí que vem um ponto. Esse texto aqui é muito forte. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, era um ensino errado, que é uma interpretação errada. Eu, porém, vos digo, agora Jesus vai trazer uma interpretação correta. Ame os vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, aplicando por esse problema da perseguição, gente, como é difícil. Eu tenho que reconhecer que existem situações especiais. Por exemplo, você tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante em Tito, que há determinadas pessoas, a Bíblia vai dizer lá em Tito capítulo 3, verso de número 10, facciosas, entende? Que depois de ser admoestada uma e outra vez, a Bíblia diz, evita. Então nós temos que ser coerentes com uma coisa, há circunstâncias, entende? Que você contorna, você tolera, você administra, e chega uma hora que você não vê mudança, você não vê saída. A Bíblia me dá
brecha, tá? Em alguns casos especiais da minha vida, que eu tenho a liberdade de evitar uma pessoa que eu fiz tudo o que eu podia. Então, não é pecado isso. A Bíblia tem um texto lá em Tito que ele fala isso. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Porque algumas pessoas já estão pervertidas no seu coração, mas assim mesmo a gente ora para essa pessoa, só que eu não sou obrigado, muitas vezes, a me colocar numa situação que eu vou promover, provocar aquilo que... Só que aí, gente, eu vou ser sério com você, esse caso é raríssimo. A maioria das situações em que nós vivemos, não dá para a gente evitar. Muitas vezes nós estamos num contexto profissional, não tem saída. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu fui trabalhar numa empresa em que a pessoa que estava logo superior a mim, ela não foi com a minha cara, quando ficou sabendo que eu era evangélico. E eu comecei a sofrer perseguição ali dentro, claramente para mim era perseguição religiosa, entende? Porque ele só queria falar sobre religião, ele era de uma outra religião, ele ficava me incitando e criando dificuldades para mim lá dentro, tentando me derrubar, tentando passar a perna, o tapete. E como que eu vou evitar? Tudo eu tinha que tratar com essa pessoa. Eu não tenho dúvida que Deus permitiu aquilo logo no início, entende? Para o meu crescimento. Eu não sabia o que fazer no início. Eu tive que buscar a orientação da palavra de Deus. Depois que eu entendi, eu não conseguia praticar. Eu quis buscar a graça de Deus, porque estava muito difícil o negócio. E foram anos, gente, de luta espiritual, em que eu precisei buscar da graça de Deus para saber como lidar com uma situação como essa que você não pode evitar. As circunstâncias que pode ser dentro de um contexto familiar, é muito comum, e a Bíblia diz, que haveriam situações em que os da própria família iriam perseguir. E haver rompimentos, divisões dentro da família por causa da fé de Cristo. É possível que alguém sofra num contexto familiar. A coisa mais comum é quando uma pessoa se converte, ele começa a ouvir, a família começa a criar circunstâncias. Às vezes é um parente ou outro que debocha, virou crente agora você não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. O que eu não posso fazer? Não posso fazer coisa errada, como ninguém. Então, todo mundo já viveu uma situação como essa, entende? Às vezes a coisa é mais complicada. Porque às vezes se um membro, um cônjuge, por exemplo, num casamento, um se converte, o outro não. Casos que eu acompanho, que um dos cônjuges persegue, claramente. Todo domingo, quando a pessoa vai na igreja, ouve história e tem que tolerar, não sabe como. E como que eu vou evitar um cônjuge? Não. A Bíblia diz que não deve evitar esse caso aí. É um filho, um pai, membros, assim, situações, circunstâncias que a gente vive em que não dá para se evitar. Então, eu creio que existem casos excepcionais em que, depois de você tentar de várias formas administrar, você pode evitar. Tem situação que não dá. E quando isso é colocado diante de nós, é uma luta muito grande. Eu creio, sim, que se Deus permitiu na sua vida, não sei que contexto você vive, uma situação como essa, eu creio que isso vai exigir muito de você. Exigir crescimento espiritual. Maturidade que, sinceramente, muitas vezes das minhas experiências eu não tinha para lidar, mas exigiu. E obrigou e me forçou, e eu creio que é essa a saída, a buscar uma graça especial de Deus. Eu não estou preparado para isso. Não cheguei nesse nível ainda. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, isso não existe na Bíblia. Isso foram acréscimos que foram colocados nas interpretações que os antigos faziam. O que o texto nos fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Primeiro que a questão é, eu amo, depois eu oro, eu amo. O amor, gente, tem que lembrar o seguinte, primeiro que não é um sentimento. Tá? Uma pessoa que dá uma bofetada no seu rosto, você não vai ficar alegre, sorridente e vai oferecer outra, não. No momento você vai ficar irado. Você vai ficar indignado. Você vai sentir um monte de coisa ruim. Mas o amor aqui é uma ordem. É uma decisão. O primeiro passo, então, é decidir. Falar assim, eu não estou capacitado, eu não consigo amar essa pessoa. Sentimento. Mas é uma ordem. Então eu tomo uma decisão. E o passo seguinte, para me conseguir conviver, tolerar,
administrar aquela situação é a oração. Porque a oração é um meio através do qual Deus vai trabalhar na minha vida e na vida daquela pessoa. Então, quando Deus coloca uma situação como essa na nossa vida, tem várias situações. Às vezes a gente administra, contorna, faz tudo o que puder fazer. É possível evitar mais e mais situações que vão agravar aquele problema. Há situações, então, que eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que amar aquela pessoa que está me perseguindo. Não tem como evitar. É um membro da minha família, é um contexto lá do trabalho, é uma situação que vou ter que Deus colocou, não tem jeito. É para mim isso aqui. O que Deus quer de mim? Ele tem uma ordem. Ame. É uma decisão. Não é sentimento. Se eu estou obedecendo ou não essa decisão, já vai mostrar logo na sequência. Comece a orar para essa pessoa. E Deus pode mudar. A Bíblia diz que Deus faz com que nós tenhamos paz com os nossos inimigos. Está na Bíblia isso. Deus pode mudar o coração daquela pessoa. E às vezes num contexto profissional, e fazer com que você venha ter paz com aquela pessoa. Isso é uma possibilidade bíblica. A Bíblia diz que se nós agradarmos a Deus, Ele faz com que nós tenhamos paz até com os nossos inimigos. Então nós devemos começar a orar por aquela pessoa que nos persegue. Amar os nossos inimigos é uma decisão que eu tomo. E a evidência de que eu tomei essa decisão, eu começo a orar por aquele que está me perseguindo. Ore por aquela pessoa. Você não está aguentando, ora mais. Você não sabe mais o que fazer, ore mesmo. Que através daquela oração, Deus vai fazer uma obra na sua vida e uma obra na vida daquela pessoa que está te perseguindo. Essa pessoa pode até se converter. Mas se não se converter, Deus pode mover aquele coração. A Bíblia nos mostra em várias situações em que Deus, Ele conteve o mal, moldando o coração de alguém que estava perseguindo. Ele restringiu o mal. Por exemplo, você tem o caso de José do Egito, em que os irmãos intentavam matá-lo. A intenção deles não era vender como escravo, mas pela misericórdia de Deus ele conteve o mal. E por isso que José vai dizer: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. É possível que Deus transforme aquilo que é o mal, que está sendo uma perseguição, um espinho na sua vida. Deus transforma o mal em bem. Ele pode mudar o coração. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Ele o inclina, como ribeiro de água, ele inclina onde ele quer. Então o coração das pessoas está na mão de Deus. Deus pode mudar aquelas circunstâncias. Deus pode abrir uma outra porta. Eu já vi situações em que eu comecei a orar por aquilo, que Deus mudasse ou o meu coração, porque eu não conseguia viver naquela situação, ou o coração daquela pessoa, ou me abre outra porta que eu não aguento mais. E não é errado você orar nesse sentido. E Deus abre uma possibilidade de você ir para uma outra situação, às vezes muito melhor. Então, primeiro ponto, uma decisão que eu tomo. E segundo, eu começo a orar. Às vezes Deus muda a pessoa, a circunstância, a situação. Mas nesse processo, com toda certeza, a gente começa a experimentar uma mudança dentro de nós. Que não é fácil, é um processo doloroso. É difícil. Eu creio que é uma das coisas mais difíceis de praticar que a Bíblia exige de nós. Eu creio. E muitas vezes eu não consegui, viu? Sou franco e sincero. Eu acho que o que a gente não pode ter é hipocrisia quando a gente fala desse assunto. Porque eu já vi muita gente pregar sobre isso, mas na hora do vamos ver. Não foi nada daquilo que pregou. A situação que a gente não sabe o que realmente a pessoa está vivendo ali. Você chega para uma pessoa que está vivendo essa angústia, fala, não, você tem que andar a segunda milha, a terceira. O cara já andou 20 milhas, entende? Ele já fez de tudo, você não sabe. A gente não sabe o quanto que aquela pessoa já caminhou, o quanto que ela tentou fazer. Agora ela tem o direito de repente, evitar. E nesse evitar, orando pela pessoa, para que Deus mude a situação. Gente, nós com toda certeza devemos ter pessoas que estão criando alguma situação que nos incomoda e que devem ser objeto da nossa oração. Primeira coisa, amar é uma decisão. E a oração é evidência que você tomou essa decisão. É o primeiro passo. Não é sentimento, não. Perguntar para mim, o que você queria? Eu queria que morresse. Sinceramente, desaparecesse da minha vida para sempre. Eu nunca mais quero ver. Isso é natural. Eu vou ser sério, franco com vocês. Mas a Bíblia ordena. Amar não é sentimento, gente. É uma decisão que eu tomo. Quando a Bíblia fala sobre amor, é decisão que eu tomo em relação àquela pessoa. E agora eu vou orar.
E aí o texto, é interessante a gente ver o texto, como ele continua dizendo. Olha o que você continua lendo, do verso 44, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, para que vos torneis, olha a consequência, filhos de vosso Pai que está nos céus. Uma coisa extraordinária acontece nessa hora, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. E aí, gente, vem uma coisa muito interessante. Você tem vários textos, por exemplo, Paulo na carta aos Romanos, ele nos dá algumas orientações práticas sobre essa experiência. Romanos 12, 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem. É óbvio que não é a primeira reação, viu, gente? Isso é uma decisão, a gente vai trabalhar, toma uma decisão. Porque quem está perseguindo se amaldiçoa. Deus tira esse desgraçado da minha frente que eu não aguento mais. E Deus não tira. Eu tento evitar, não dá para evitar. E eu começo a entrar em crise, em conflito. E aí eu volto para a palavra de Deus. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Parece até que ele sabe que eu ia amaldiçoar. Como? Quem falou que eu iria amaldiçoar? Não torneis a ninguém mal por mal, disse Paulo. Olha que coisa linda. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, enquanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Às vezes não depende da gente. Às vezes a gente tolera, perdoa, contorna, anda a segunda milha, mas não tem jeito, aquilo insiste. Parece que é uma sarna, né, gente? Vai estar perseguindo a gente. E aí ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito. Aí Deus dizendo: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Gente, essa passagem está lá em Isaías. É um texto que Paulo está usando lá do Antigo Testamento, em que o problema agora, existe uma situação mais grave, é que nós temos uma tendência natural de vingança, o revide é a vingança. Não é só naquela hora que deu no nossa fuça e a gente responde, não, a gente guarda e aquilo começa a crescer, e a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, e ela vai virando ódio. O ódio é terrível, a gente fica doente, isso acaba com a gente, destrói a gente por dentro, espiritualmente vai nos esfriando, o amor esfriará no coração de muitos, diz a Bíblia, e o ódio é uma coisa terrível. E aí então, a minha convicção e a palavra de Deus assim, olha, irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. E Paulo continua dizendo na carta aos Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, irmãos, dai lugar à ira. Então quando uma ira vem, sabe aquela, você sentiu aquele negócio que sobe, tem gente que até aparece, né, começa a ficar vermelho aqui assim, ó. Parece que vai sair um fogo assim, né? A ira, o significado dessa palavra é isso mesmo, a ira de Deus é uma fumaça, assim, aquela coisa que esquenta, assim, sabe? Começa a ficar vermelho, assim. Ninguém nunca sentiu isso, né? Vocês não sentem isso, eu sei. Isso só os pecadores como eu que sentem, né? Ninguém nunca sentiu isso. Mas a Bíblia diz: olha, a vingança pertence a mim. Essa é a parte que a gente é exortado. Pertence a Ele. E Deus é um Deus justo. Você já sofreu alguma injustiça na sua vida? Passaram a perna em você, derrubaram você pelas costas, prejudicaram o seu trabalho? Injustiça. Não é fácil, gente. Falar é fácil. A vontade que a gente tem é revidar, dar a mesma moeda. E Deus não está vendo a injustiça? A Bíblia diz que Deus, Ele é justo. E o texto está dizendo que Ele vingará, Ele vai retribuir. Por um lado, aquele que suporta a injustiça, por amor e temor a Deus não se vinga, tem uma graça, uma bênção especial para esse. E aquele que está praticando injustiça, uma atrás da outra, Deus vai agir no tempo e na hora dele. Eu creio ou não que Deus é justo. Então esse é o problema. Aí o desafio meu, crendo que Deus é justo, Ele sabe o que faz. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lá em Lucas 6, é o mesmo contexto.
que nós lemos aqui em Mateus. Ele fala: digo-vos, porém, a vós outros, amai vós inimigos e fazei bem os que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece a outra. Ao que tira sua capa, deixa também levar a túnica. Dá o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres e demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei a eles também. Olha, se vocês amam apenas os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Mas, se vocês fizerem o bem aos que fazem o mal, né? Olha, até os... verso 34. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Mas olha que coisa interessante: amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Aí ele diz: será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom até com os ingratos e maus. O ponto que eu queria destacar é isso: existe um galardão, recompensa. Então, se eu sofro uma injustiça e revido, pronto, já fiz justiça, acabou. Se eu sofro uma injustiça e não revido, opa, você chamou a atenção de Deus para você. Deus olhou e falou: não, esse aí, Deus está olhando para você. Não é que você vai exigir algo de Deus, mas a Bíblia está dizendo que por amor a Deus, eu estou confiando em Deus, que Ele é justo, Ele está vendo essa injustiça, e a Bíblia diz que Ele retribuirá. A justiça de Deus, a Bíblia diz que ela é retributiva. Nesse aspecto, se você sofre uma injustiça e não revida, opa, uma grande oportunidade você está tendo de experimentar bênçãos especiais de Deus na sua vida. Ou despreze isso. Despreze a prerrogativa de Deus, que Ele é vingador e Ele retribuirá. Ele disse: a mim pertence, é dele isso aí. Despreze isso e vai lá e faça justiça com as próprias mãos, quando a gente se vinga. Isso é um princípio bíblico. E aí nós vamos nos deparar com a crise do amor. Amor é uma decisão. Porque o ódio, gente, e o amor, eles são inimigos, se contrapõem. Não tem como. E a Bíblia vai nos dizer sobre essa questão do amor, aqui no próprio texto que ele começa a nos dizer, fala assim: olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Se você ama só aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Olha que interessante, todos os textos que falam sobre essa situação, de você sofrer uma injustiça e suportar por amor a Cristo, haverá recompensa. E amar apenas quem nos ama não tem recompensa. Então é interessante, a Bíblia está falando, vamos observar. E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Aí ele diz que eu devo ser como o meu Pai Celestial. Aí que vem um ponto profundo, gente. O ódio, o mal, ele tem um certo poder. O ódio motiva as pessoas a fazerem muitas coisas. Tem gente que lutam, empreendem, fazem, acontecem, movido pelo ódio. O ódio tem um poder. O ódio inicia a guerra, gente. É o ódio de que inicia uma guerra. Mas o ódio nunca termina uma guerra. Os homens só sentam e discutem o fim de uma guerra por amor à vida. Não aguento mais enterrar tanta gente no meu país, o outro também, eu também, vamos parar por amor à vida. O ódio começa uma briga dentro de casa. Não começa? Mas o ódio não termina uma briga. Ele vai arrebentar. Se deixar, se der vazão, onde vai parar o negócio? Vai parar na polícia, todo mundo. Ou coisa pior. O amor termina uma briga. E o problema é que quem tem a última palavra é sempre assim. Então o amor começa uma guerra. Quer dizer, o ódio começa uma guerra, o amor termina. O ódio começa uma briga e o amor termina. A gente descobre então que o amor, ele é a força motriz, vamos dizer assim, né? Mais poderosa que existe no universo. Mas Deus que é a força motriz mais poderosa que existe no universo. Alguém vai dizer. E eu vou dizer para você o seguinte: sabe o que a Bíblia diz que Deus é? Lá em 1 João, a Bíblia diz assim: amados,
1 João capítulo 5, verso 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E se alguém disser, ama a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Não é sentimento. São decisões que eu tomo em relação àquela pessoa. E a primeira delas, quando a Bíblia diz, amai os que vos perseguem, os vossos inimigos, orando por eles. É o primeiro passo. As demais coisas eu não tenho poder para fazer. Minha vontade é revidar, se vingar, esganar, matar, o que eu quiser. Mas a oração vai mudar o meu coração. Porque, gente, o que é oração? O que é adoração? O que a gente vem fazer aqui? Eu falei hoje de manhã um pouquinho e repito para os irmãos. A gente esquece que a adoração não é um negócio elaborado que a gente faz uma vez por semana para vir aqui fazer um negócio bonito. Adoração, gente, é imitação. Puramente imitação. Nós nos tornamos iguais a quem nós adoramos. Ponto final. Adoração é imitação. Mas como? Explica para mim. Você nunca foi jovem? Você nunca teve ídolos, num sentido não pejorativo, né? Ídolos de banda. E como você se vestia? Você colocava a camisa, né? Você cortava o cabelo igual o deles. Você ficava ouvindo a música, usava a gíria deles. Você vê a moçada aí. A moçada aí está simplesmente imitando aqueles que eles admiram. Pode ser um artista, entendeu? E a gente até brincou, né? Aqueles cabelos. Então tinha a época dos cabelos, né? Dos roqueiros. Aí tinha a época dos moicanos. Aí raspa moicano. A pior época é o Sertãozinho Chororó, que ficava aquele cabelão aqui atrás, assim, reto, sabe? Que parecia um negócio assim. Foi o cabelo do Playmobil, sabe? Mas fala a verdade, aquele cabelo que eles usavam, coisa, não. Então a gente vê as pessoas imitando. Eu vejo os jovens dando aqueles cabelos na cara, assim, sabe? Vem até aqui, assim, a franja. Aí você vai ver, lá era o Justin Bieber que estava usando uma franjinha, né? Aí você começa a ver, eles imitam. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Se nós adoramos a Deus de verdade, nós vamos nos tornar parecidos com Ele. O culto é um lugar que a gente contempla. No louvor, na adoração, um período de contemplação. É uma contemplação de Deus, da graça, da misericórdia, do amor de Deus que Ele teve por mim. Você tem que ser impactado. Não é mágica, é graça. Não é uma coisa simplesmente racional. Agora eu vou amar meus inimigos. Não vai. Porque naturalmente você não ama inimigo, não. Naturalmente você mata inimigo. Mas a graça de Deus, o amor de Deus vai impactando a sua vida. E o processo de adoração, ver o culto, entende? E contemplar a glória de Deus e ser impactado por isso. Para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Eu me torno igual a Ele. Então, quando Deus coloca diante de mim, uma oportunidade de eu exercitar, para mim é bom, sabe por quê? Vai ser um termômetro. Como é que está a minha vida com Deus? Será que eu já estou parecido com Ele? Vamos ver. O inimigo fez um mal para mim. Como que eu vou reagir? Como é que vai ser? Aí eu desculpo, falta muito. Hein? Nossa, estou longe disso. Preciso adorar mais esse Deus. Adorar envolve tudo, gente. Contemplação, reflexão. Deixa Deus me fazer a imagem do seu filho. Gente, nós estamos aqui só para isso. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz que nós somos chamados com um propósito. E o propósito qual que é? Sermos transformados em imagem do seu filho. Deixa eu contar para você está aqui só para um propósito. Ser transformado um pouquinho mais
na imagem de Jesus. Domingo que vem você vai voltar no culto para quê? Para ser transformado um pouquinho mais na imagem de Jesus. Aí de vez em quando Deus manda uma prova. Vamos ver como é que está aí, meu irmão. Né? Fazer um teste aí para ver como é que está a sua... Teste vestibular para ver se passa. Aí a gente presta o teste e vê, estou longe, falta muito ainda. Vamos para o culto de novo. Adora a Deus, ouça a palavra de Deus um pouquinho mais a imagem de Jesus. Quando menos você percebe, você está perdoando os seus inimigos. Amando, orando, e Deus vai transformando a sua vida. Eu vou dizer, a pessoa mais abençoada nessas horas é você, porque você está sendo provado por Deus. E Deus prova os nossos filhos para mostrar o que está no nosso coração. Quão parecido eu estou com Deus ou não. E muitas vezes a gente descobre que precisamos, volta para a igreja, adora esse Deus, contempla Ele, a glória, a graça, olha o amor dEle, por isso que a gente tem que contemplar. Olha o que Ele fez por mim, a gente cantou isso aqui. Eu sei que foi, cantamos essa música hoje? Foi essa, né? Foi pago um alto preço, para que contigo eu seja um, meu irmão. Está difícil, hein? É um desafio. Você está aqui para isso. Como diz a Bíblia, e eu quero encerrar, e que você pense nisso. Ouviste que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Isso é do homem, isso é da carne. Isso sou eu. Você está aqui, ó. Agora, isso é divino. Amai os vossos inimigos, orai que vos persegue. Como diz o texto sagrado, para que vos torneis, né? Diz a palavra de Deus, filhos do vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos dê essa graça, gente. Feche seus olhos. Se Deus está permitindo um vestibular, ó, fazer o teste, faça uma análise. Se estiver distante, ore, Senhor, estou longe disso. Me ensina isso. Não é sentimento, viu, gente? É decisão. Me ensina a amar os meus inimigos, Senhor, porque eu quero ser parecido com Jesus e falta muito ainda. Enquanto eu oro, os irmãos virão à frente para nós terminarmos com uma música. Ó Pai querido, nós estamos essa noite contemplando, Senhor, o Teu amor,